Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos, vamos adorar a Deus. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos e entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso
em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua presença em oração e fazemos de todo o nosso coração. E é como diz essa canção: o Teu nome é precioso, o Senhor é tudo que nós precisamos. Não há salvação em nenhum outro, não existe alternativa. O Senhor é o único caminho, a única verdade, a vida. E por isso nós viemos aqui, meu Pai, para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar, para buscar a Tua face, a Tua presença, porque a cada dia que passa, meu Deus, nós precisamos mais de Ti. A cada dia que passa, nós percebemos o quanto nós somos fracos, insignificantes, e que nós não podemos suportar, permanecer, se o Senhor não estiver conosco. Por isso nós Te pedimos, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, derrama a Tua presença sobre a nossa vida, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, que são muitos, e nós dependemos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Levanta aquele que está caído, dá força ao que está fraco, Senhor. E que o Teu nome seja exaltado, glorificado, através da nossa vida. E o mesmo que o Senhor disse a Zaqueu, que possa acontecer aqui nesta manhã, quando o Senhor disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Quando Zaqueu se arrepende dos seus pecados, quando confessa os seus pecados, o Senhor disse: hoje houve salvação nesta casa. E nós estamos aqui para isso, para reconhecer os nossos pecados, para nos arrependermos dos nossos erros e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que só o Senhor liberta, perdoa, transforma, e que não há outro além de Ti. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos, meu Pai. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá Tua paz. Eu largo tudo pra Ti seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. eu quero amar somente a ti, Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. como Zaqueu. Aleluia. Eu quero subir O mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua. atenção para mim, Eu preciso de ti. Senhor. Diga, eu preciso. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina. ter santidade. Eu quero amar, Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, faz um milagre em mim. chama Ele. Entra na minha Casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero Eu amar, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor é o único que pode operar em nós o milagre da transformação, para que sejamos uma nova criatura, para que sejamos regenerados. O Senhor é o único que pode fazer isso, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, nos dá um coração submisso à tua vontade, nos ensina a andar na tua presença, fazer a tua vontade. Entregue a sua vida nas mãos de Deus agora, tanto você que está aqui como você que está na sua casa, acompanhando essa transmissão. Confesse com todas as palavras que você precisa dele. Diga para Jesus que ele é tudo na sua vida. Fala para ele: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, mesmo sem merecer. Aleluia. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, meu Pai. Bendito o dia em que o Senhor nos chamou e nos trouxe pela tua graça. Aleluia. Nós te adoramos. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz nem prazer, Me sentia muito só, muito só.
sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. O nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim, e o meu coração transformou. é tão bom. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou Ao pé da cruz, aleluia, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer. simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer Que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você. não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer Que amo só você, Jesus. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque para isso nós viemos aqui, para te adorar, para render graças ao teu nome, visto que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Receba a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, os nossos caminhos, e nos ensina a te servir, nos ensina a fazer a tua vontade. Nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém,
Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. não importa as circunstâncias, Não importa não as circunstâncias, adorarei adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. te louvarei. Te louvarei. Aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, somente a ti, Jesus. Pela manhã eu te contemplo, aleluia. abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui o rio dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o teu amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom, né? Que nós estamos aqui mais uma vez para buscarmos a Deus. Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, no capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura aqui bastante extensa, né? Nós vamos por partes. Mas nós vamos fazer um resumo desse capítulo, até porque se nós fôssemos abordar aqui versículo por versículo, então nós precisaríamos de umas 3 ou 4 horas, se fosse para abordarmos de forma exaustiva, né?
Mas nós vamos fazer um resumo aqui e você vai entender. Essa carta de Paulo, essa carta de Romanos, é uma carta fantástica. Acho que o maior escrito de Paulo é essa carta aqui, aos Romanos. Se você ler depois na sua casa, do capítulo 1 até o capítulo 3, olhe para mim. Paulo vai mostrar a condição de todos, sejam judeus, gentios, seja quem for. Ele vai dizer que todos pecaram e que não há sequer um justo na face da terra. Isso do capítulo 1 até o 3. Quando nós entramos do capítulo 4 até o capítulo 7, Paulo vai mostrar que a justificação é pela fé, e somente pela fé. E no capítulo 4 ainda, ele vai usar o exemplo de Abraão, que era uma figura extraordinária para os judeus. Ele vai usar no capítulo 4 e mostrando que o próprio Abraão, mesmo vivendo antes da lei, de Deus ter dado a lei a Moisés, Abraão também foi justificado pela fé, e não havia outra maneira de ser justificado. Haja vista que todas as vezes que Deus falou com Abraão, em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 22, todas as vezes que Deus falou com ele nesse período, não dependeu absolutamente de nada dele que ele apresentou. Pelo contrário, Deus fez promessas a ele e ele acreditou, e por isso foi justificado. O capítulo 5, Paulo vai continuar dizendo também da justificação pela fé. E no capítulo 6, ele vai explicar a respeito da lei e da graça. E no capítulo 7 também, que é onde eu quero ler para você, e repito, nós não vamos tratar esse capítulo de forma exaustiva, porque precisaríamos de 3 a 4 horas. Mas vamos fazer um resumo que vai nos ajudar muito. Então diz assim no capítulo 7: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Aqui ele está falando aos judeus propriamente, e é visto isso no capítulo 4, quando ele chama Abraão de nosso pai. Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Uma pergunta: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de quem? De Cristo, para pertencentes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para quem? Para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caduquice do quê? Da lei. Olhe para mim, aqui ele faz
o título aqui já diz, né? Não sei se na sua Bíblia tem esse título. Ele faz uma analogia usando a figura do casamento e dizendo que quando o cônjuge morre, falece, então você está livre para contrair novas núpcias. E ele usa essa figura para dizer que em Cristo, quando Cristo morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados e por nossa causa, na morte de Cristo também nós morremos para a lei. E agora nós temos que viver em novidade do quê? Novidade de espírito e não na caduquice do quê? Da letra. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui para você mais para frente. Era impossível cumprir a lei, era impossível obedecer a lei, era impossível você conseguir cumprir todos aqueles requisitos. Por exemplo, na época de Abraão, Deus pede a Abraão, faz uma aliança, que todo macho que nascesse, que no 8º dia ele deveria ser circuncidado, né? Ele deveria ser circuncidado, o órgão genital deveria ser cortado, o prepúcio ali. A ideia que se dá, na maioria das vezes, é porque por ali entra o pecado no mundo, quando Adão e Eva pecam e tem a relação entre eles, e isso é uma prova que o pecado atingiu a todos, alcançou a todos, e que todos se fizeram culpados e pecadores e etc. Mas o que acontecia? Muitas pessoas, na força do braço, eles tentavam guardar a lei. Isso gerava uma quantidade grande, para não dizer todos, uma quantidade grande de hipócritas. Por quê? Porque eles observavam de forma externa, mas apresentavam o que na verdade eles não eram. É o famoso viver do quê? De aparência. Era exatamente isso que acontecia. Eles eram hipócritas. Então eles estavam sempre observando, olhando para a vida alheia, para ver se as pessoas estavam cumprindo aqueles parâmetros, etc. E a proposta do Novo Testamento é que o nosso coração seja circuncidado, ou seja, é algo no seu íntimo, é algo entre você e Deus, porque não adianta eu apresentar uma coisa para você que eu não sou, não adianta você apresentar algo para mim que você não é. Tanto eu como você, nós estaríamos perdendo o nosso tempo, visto que Deus pode e vê todas as coisas. Então, Paulo tenta mostrar o seguinte para ele: olha, nós temos que viver hoje em novidade de espírito. Sabe qual que é o maior problema da humanidade? Eu vou mostrar aqui para você na continuação da leitura. Sabe por que nós tratamos Deus e as coisas de Deus com desdenho? Porque ainda nós não percebemos quem somos. Existe uma ideia de se achar que nós somos bons em nós mesmos, que nós somos capazes em nós mesmos, que nós somos autossuficientes em nós mesmos. Enquanto eu e você não enxergarmos quem de fato nós somos e o quanto nós somos mal diante da santidade de Deus, jamais nós vamos conseguir reconhecer a bondade de Deus. Pelo contrário, a ideia que se tem quando você olha para esse evangelho e para o comportamento das pessoas de hoje, é como se Deus tivesse uma dívida conosco. É como se Deus estivesse devendo. É como se nós merecêssemos alguma coisa e Deus não tem nos abençoado. E questionamos por que não consegui, por que não tenho, por que sofro, por que passo por isso, por que enfrento aquilo e etc. Sempre a ideia de que nós somos bons, sempre a ideia de que nós merecíamos algo bom, porque isso foi colocado na nossa mente.
Se você ler a história da igreja, por exemplo, no 5º século havia um monge chamado Pelágio, um monge britânico, e ele defendia essa ideia que o ser humano, embora Adão houvesse pecado, não necessariamente o ser humano era mau. Adão pecou, mas a gente não tem nada a ver com Adão. O Adão pecou, mas eu consigo ser bom independente do que Adão fez. Isso no 5º século. Agostinho de Hipona vai combater Pelágio e o pelagianismo e vai dizer o seguinte: não, nós não somos bons, nós somos maus, somos corrompidos pelo pecado em todas as faculdades. Todas as áreas da nossa vida foi atingida pelo pecado. Logo, nós só podemos ser salvos e perdoados pelo sacrifício de Cristo. Não há outro meio. Nós não somos bons. Agostinho vai combater Pelágio. Essa mesma ideia de Pelágio, ela, se você olhar, você consegue identificá-la ainda hoje em muitas igrejas, em muitas supostas confissões de fé, aonde colocam o homem como o centro de tudo. Você vai notar isso aí. Às vezes, com o intuito de dar uma palavra de ânimo para as pessoas, de motivá-las, às vezes há um exagero e não há justiça e nem sinceridade. Então se fala palavras que agradam, tenta levantar a pessoa a qualquer custo e mostrar que ela é boa, que ela é importante. Quer dizer, o homem é exaltado e Deus é esquecido, é diminuído, quando na verdade deveria dizer e ter em mente a todo tempo o seguinte: nós estamos respirando graças à misericórdia de Deus, nós não merecemos absolutamente nada. Tudo que Deus faz porque Ele é bom, Ele faz de graça, de forma gratuita. Jesus pagou o preço naquela cruz por minha causa e por sua causa. Se nós tivéssemos essa visão, certamente que o nosso comportamento para com Deus, ele seria diferente. Jamais entraríamos em oração diante de Deus, como nós vemos por aí, exigindo de Deus, cobrando de Deus, dizendo para Deus que Ele tem que fazer. Jamais faríamos isso, porque Ele não nos deve absolutamente nada. Nós somos maus. E o apóstolo Paulo vai dizer isso e vai falar dele próprio. Olha só o que ele diz aqui, ó. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio do quê? Da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não o quê? Não o quê? Não cobiçarás. No versículo 5 ali que nós passamos, ele diz que a lei de Deus, a vontade de Deus, ela realça o quanto nós somos pecadores. Se nós olharmos para a lei de Deus, se nós olharmos para a vontade de Deus, você vai perceber que desde que nascemos até agora, estamos muito aquém da vontade de Deus. Não cumprimos, não conseguimos, não somos capazes. Pelo contrário, quanto mais eu conheço a vontade de Deus, mais eu entendo que se dependesse de mim, eu estava completamente condenado, porque todos pecaram e não há sequer um justo na terra. A lei faz isso, ela realça. O apóstolo Paulo disse, e ele disse: se não fosse pela lei, nós não teríamos conhecido o quê? O pecado. Se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não saberia que isso é pecado. Mas a lei vem e diz assim: olha,
É pecado cobiçar. E aí ele vai dizer aqui, ó, mas o pecado, versículo 8, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu o quê? E eu o quê? Morri. Olhando para a lei, e olhando para as minhas concupiscências, para as minhas vontades, para os meus desejos, a única conclusão que eu chego é que se for pela lei, eu estou o quê? Eu estou morto. Eu estou morto. Não há saída para mim. Não há salvação para mim. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para o quê? Para a morte. Porque a lei de Deus era o modelo para que nós vivêssemos. Ele disse, essa mesma lei que instituiu uma forma e um padrão de vida para mim, eu percebi que por ela eu estava morrendo, porque eu não podia cumpri-la, eu não podia atingir. Aí diz assim, ó, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me o quê? A morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira o quê? Maligno. Quanto mais eu olhava, quanto mais eu olho para a lei de Deus, para a vontade de Deus, eu percebo o quanto eu sou mau, o quanto eu sou mau, o quanto eu sou maligno, o quanto eu sou um miserável. E ele vai dizer aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do quê? Do pecado. Olha só como que ele confessa, eu sou vendido à escravidão do pecado. Qual o direito que um escravo tem? Nenhum. Somente se submeter, por bem ou por mal, não há alternativa. Ele tem que se submeter. Ele disse, essa é a minha condição. Essa é a nossa condição. Fomos vendidos como escravo pelo pecado. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Preste atenção nisso aqui. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é o quê? Que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem. Qual bem? Qual bem? Nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Isso é muito sério. Ele disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu detesto, isso eu faço. Por exemplo, nós temos consciência, quando ouvimos a verdade de Deus, que Deus é contra muitos atos, ações, comportamentos e etc. E mesmo assim, eventualmente, eu e você cometemos um acidente de percurso. E aí você percebe o quanto você é fraco. E você diz assim, ó, de novo, puxa vida, eu não poderia ter feito isso.
mas você fez, porque o pecado está em você. Ele disse: o pecado está em mim. A intenção de fazer o bem eu até tenho, ele disse, mas não está em mim o poder de efetuá-lo. Quem dera tudo que nós pensamos de bom nós conseguíssemos fazer. Você já parou para pensar isso aí? A gente não consegue. Quem dera que as intenções boas nós conseguíssemos dar cabo delas. Nós não conseguimos. Em contrapartida, o mal, esse nós praticamos voluntariamente. Ele disse: essa é a nossa condição, esse é o nosso estado, assim somos nós. E ele reconhece o seguinte: não há bem nenhum. Não há o quê? Bem nenhum, ele disse. Versículo 18, né, que ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse o quê? Esse eu faço. Olha só, a condição do escravo, a condição do pecador. E isso aqui não é para que você se conforme ou se renda, não. Isso é para que você não deixe em nenhum momento que a soberba e o orgulho entre no seu coração, achando que Deus te deve alguma coisa, que Deus vai te salvar porque você é bonzinho, porque você acertou em algumas coisas. Tire isso de você. Deus vai nos salvar como um presente. A graça de Deus, Cristo morreu na cruz para nos salvar. Amém? Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Não, porque se você foi salvo, então naturalmente as suas ações serão transformadas. Não há a possibilidade de você ser salvo e continuar nas práticas, embora você seja um pecador. Mas você vai sempre procurar fazer a vontade de Deus. Você vai sempre se submeter ou tentar ou se forçar em fazer a vontade de Deus. Mas ele diz aqui no versículo 21: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside aonde? Em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mesmo conhecendo a verdade de Deus, mesmo ouvindo a vontade de Deus, e mesmo sabendo que a lei de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, mesmo diante de tudo isso, ele disse: eu até tenho prazer dentro de mim, o meu homem interior, lá no meu íntimo, eu gostaria de acertar, eu gostaria de fazer tudo certo, eu gostaria de se submeter, de seguir assim. Todavia, o pecado está em mim. O pecado está em mim. E é uma guerra constante. Lembra o que ele vai dizer lá na carta aos Gálatas? Que o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Se eu e você não entendermos isso, olhe para mim, é provável que tenhamos uma vida frustrada. Não coloque na sua cabeça e nem permita que o legalismo entre em você,
a ponto de você auto se condenar, porque você é pecador, e não tem como você fugir disso. Ah, mas eu encontrei Jesus, eu me batizei nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Mas o pecado continua em você. Você continua sendo um pecador, alguém que depende da bondade de quem? De Deus. Essa visão do legalismo, ela leva muitas pessoas a naufragar, a ficar prostradas, frustradas. Sabe por quê? Justamente por pensar que o homem pode, por si mesmo, fazer o bem, que o homem é autossuficiente. Então, quando ele erra, o mundo dele vai por água abaixo. Eu não posso me conformar com o erro, nem tampouco viver na prática do pecado, mas eu tenho que entender, essa é a minha natureza. E quando eu olho para a lei de Deus, eu não encontro outra alternativa, a não ser que o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, venha me salvar. Do contrário, eu estou completamente perdido. Se essa for a sua visão, você vai ver que você terá mais satisfação em viver. Vai. Porque você vai aprender a dar valor nas coisas pequenas, nas coisas básicas, que não é o que nós vemos. Essa é a geração mais incontente que existe, essa daqui. Não se contenta com nada, insatisfeita. Tudo que você faz parece que é pouco, que não está bom, sempre está faltando alguma coisa. A dificuldade faz com que venhamos valorizar coisas pequenas. Tem coisas que para você não serve mais. Tem outros que daria tudo para ter isso aí. Pois é. Esse é o problema. Achar que merecemos, que temos o direito, que Deus tem que fazer. Não. E ele vai dizer mais aqui, ó, no versículo 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, isso aqui é fantástico. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei e do pecado. Capítulo 8, no versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e do quê? E da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Quem fez? Enviando o seu Filho, seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Como que Deus resolveu isso? Porque foi Deus que resolveu. Eu e você, por causa do pecado que estava em nós, a única coisa que nós merecíamos era a punição, a condenação, por causa do pecado. Como que Deus resolve isso? Deus resolve isso entregando o Senhor Jesus para morrer naquela cruz, no nosso lugar. Ele é o substituto. Ele vai lá e morre por mim e por você. E agora, eu e você não confiamos na nossa força, porque não as temos.
Agora nós olhamos para Cristo e cremos no que Ele fez, porque Ele foi o sacrifício perfeito, Ele morreu no nosso lugar. Logo, se nós cremos, o apóstolo Paulo disse aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, concluindo essa situação, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Ele pagou uma dívida que era impagável, impossível de pagarmos. Ele foi e pagou. O que ninguém no mundo, dinheiro nenhum no mundo, conhecimento nenhum no mundo poderia fazer, Jesus fez. E só Ele serviria como sacrifício, porque Ele foi perfeito. O sacrifício perfeito. E morreu por nós. Agora vem a pergunta. A pergunta de sempre. O que você está fazendo da sua vida? Quando você chegar na sua casa hoje, seja homem, se você é homem, seja mulher, se você é mulher, para agradecer a Deus pelo teto que você mora, pela comida que você vai comer, pela cama que você dorme, pela família que você tem, pelo carro que você anda, porque sem merecer nada, Deus te deu tudo isso e ainda te propõe a vida eterna. Você não é bom, eu não sou bom, nem Jesus aceitou esse título quando estava aqui. Lembra quando o jovem rico foi ter com ele, disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão Deus. E as coisas que eu e você acertamos, mas a gente não faz coisas bacanas, bispo, a gente não acerta de vez em quando, não faz uma boa ação. Pois é, essa boa ação e essas coisas que você acerta, é Deus agindo através de você, não é você, não vem de você. Nós não somos autossuficientes, não somos bons em nós mesmos, é Deus que age através de você, é Deus que usa você como instrumento, como uma ferramenta. Amém? Esse é o nosso estado, essa é a nossa condição. O meu pedido a Deus é que tanto vocês que estão aqui, como você que está me assistindo aí no Facebook, no YouTube, na página, onde quer que você esteja assistindo, que você reconheça a bondade e a misericórdia de Deus. Deus pegou o que tinha de mais precioso, como está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Amém? Esse é o nosso estado, essa é a nossa condição. Não queira vencer com a força do braço. O seu não para o pecado sem a participação de Deus é certeza de fracasso. Sabe como é que nós resistimos ao pecado? Através do auxílio de quem? De Deus. E existe uma condição. Jesus disse que quem busca, encontra. Sabe por que somos fracos? Sabe por que caímos? Não só porque a nossa natureza é pecaminosa, mas porque não buscamos auxílio naquele que pode nos ajudar. Não fortalecemos a nossa fé, a nossa alma, não nos alimentamos das coisas de Deus. Não alimentamos. Ficamos então vulneráveis, porque queremos vencer com a força do braço. Não, quando vier o pecado eu digo não. Você não tem força para dizer não.
Você lembra como foi que Jesus ensinou os discípulos quando estava no Getsêmani? Jesus se afasta para orar, deixa os discípulos, e quando volta eles estão fazendo o quê? Dormindo. Jesus vai repreendê-los, convidá-los a orar. Jesus se afasta, quando volta eles estão dormindo. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Olha só, vocês têm que orar para não cair em tentação, mostrando que a oração, a comunhão com Deus é algo preventivo. Não é algo que se usa de forma emergencial somente. Não, mas de forma preventiva. Eu oro hoje, busco hoje, leio a Bíblia hoje, congrego hoje, me envolvo hoje, para que amanhã eu tenha força para dizer não, para que amanhã eu possa resistir. Do contrário, eu vou fracassar, porque eu estou vazio. De mim mesmo não há força, não há como vencer, não é possível. Para que José não caísse no pecado com a mulher de Potifar, o que ele fez? Fez o quê? Correu. E aí hoje tem pessoas que se sentem autossuficientes. Não, eu resisto, comigo não é assim não, eu só vou até onde eu quero. Coitado de você. Isso é tolice, isso é estupidez. A Bíblia não manda você enfrentar, a Bíblia manda você fugir da aparência do mal. A ideia do fugir é fugir mesmo, correr. Não, eu estou aqui, você. Todas as vezes que eu e você tentarmos pela força do braço, nós vamos fracassar todas as vezes. Todas as vezes, porque se assim não fosse, então nós não precisávamos de Deus, nem do Espírito Santo, não precisávamos de nada. Fazíamos tudo, resolvíamos tudo e já estava tudo certo. Não. Nós dependemos dele. Que essa palavra, que essa sua condição, nossa condição, possa nos encorajar a orar mais, a buscar mais a Deus, para que não ficamos caindo toda hora no mesmo pecado, cometendo os mesmos erros. Amém, gente? Deus não nos deve nada. Tudo que Ele faz é porque Ele é bom. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, essa é uma verdade importantíssima, que não há esperança para nós a não ser por meio de Jesus Cristo. Somos vendidos como escravo para o pecado. Não há força em nós para resistirmos e nem vencermos. Somente através da tua ação, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Somente o Senhor agindo em nós e nos fortalecendo. Por isso nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, nos transforma segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Aleluia. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, meu Pai. Cada vez que nos deparamos com a tua palavra, percebemos que só o Senhor salva, somente o Senhor. Aleluia. Me salva, Senhor, de mim, me liberta do meu eu. Já não quero ser igual, tanta coisa de mim se perdeu.
quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar lágrimas de gratidão, é que morreu o velho eu em mim, e nasceu um novo coração. Senhor, eu quero ter um coração de criança na tua presença. E quando eu chorar lágrimas de gratidão, que morreu o velho eu em mim, e nasceu um novo coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós. Às vezes somos tão rebeldes, insatisfeitos, reclamamos, murmuramos, quando na verdade o Senhor não nos deve absolutamente nada. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é provedor, o Senhor tem nos amado e cuidado de nós. Que haja essa satisfação dentro de nós, meu Pai, e que possamos reconhecer que em nós mesmos nós estamos perdidos, porque nós não somos bons, nós somos maus, e o Senhor disse isso. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos perdoa, que nos lava, que nos purifica. Que todo orgulho, soberba, prepotência, achismo caia por terra nesta manhã. E que possamos sair daqui humildes, reconhecendo o nosso estado e vendo assim o quanto o Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim.
Aleluia. Pensou em mim E me amou. Pensou em mim e me amou. Me amou bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Aleluia. Morreu por mim, pensou em mim, me amou, me amou. Aleluia, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim e me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, Pensou em mim. me amou. Receba todo louvor, Senhor. Tudo quem fez e faz é o Senhor. É o Senhor que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Pela manhã te buscarei, De madrugada, de madrugada, eu me acercarei de ti. minha alma Não te anela que tem sede de ver tua glória, de ver tua glória e o teu poder. meu socorro Meu socorro vem de ti. e na sombra Na sombra de tuas asas regozijarei. minha alma está. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado.
minha sombra de tuas asas, regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Creia nessa palavra e creia que você já é abençoado. Amém? Você não será, você já é. Você já é abençoado. Por tudo que Deus fez e tem feito por você e por nós, nós já somos abençoados. Graças a Deus. Amém? Eu quero convidar você para estar conosco na quarta-feira. Nós estamos fazendo o estudo de Colossenses, capítulo 3, um capítulo perfeito para ensino. Muito bom. Muito bom. Fala sobre família, relacionamento e vida com Deus. Extraordinário. Esteja conosco quarta-feira, às 7:30 da noite. Amém, gente?